temporada que Deus deseja que nós sejamos odres novos, fortes, flexíveis, mas para isso precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Porque elas são a força da nossa vida. Essa força vem do nosso Deus. O odre velho, ele significa um coração velho, duro, orgulhoso, teimoso, que não quer mudar, um coração pecador. E o Evangelho de Jesus, ele propõe mudança de vida, ele propõe vida nova, ele propõe odre novo. Para receber o odre novo, às vezes eu preciso tirar o coração velho da gente e aceitar a proposta de vida que ele oferece para a gente. E como é que a gente pode fazer isso? Entregando nossa vida a Deus, confiando nele, o controle dela. Isso significa viver e andar por fé, não mais pelo que se vê ou que sente. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o seguinte tema: decida viver como odre novo. Decida viver como odre novo. Interessante que eu quero falar hoje sobre uma pessoa. A Bíblia apresenta essa pessoa como uma pessoa até meio que bruta, meio dura, talvez na forma como se porta, como reage com as outras pessoas, mas Deus tremendamente mostra como essa pessoa foi fiel a Ele, como essa pessoa foi um grande conquistador, como foi essa pessoa um grande vencedor, e como Deus o usou tremendamente diante do povo. Estou falando de um homem chamado Caleb. Caleb é um dos companheiros, é o companheiro de Josué. Esses dois líderes que levaram todo um povo que ia atravessar o Rio Jordão e começar a tomar posse da terra prometida. Ele foi um grande conquistador, porque via tudo à sua volta com os olhos do Senhor. Ele tinha os olhos para coisas grandes. E ao espiar a terra, ao olhar tudo que tinha naquela terra que emana leite e mel, como Josué, ele viu somente o que a fé poderia fazer. Ele se firmou nisso. Então, eu quero ler um texto, está em Números capítulo 14, o verso 24, que diz o seguinte: mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Eu vou repetir: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei herdar a terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Veja que a promessa de Deus para Caleb foi que a sua descendência ia tomar posse de tudo o que ele estava fazendo naquele momento. Caleb teve a mesma oportunidade que todos aquele povo que caminharam com Moisés, que viram, puderam ver e teve o privilégio de poder olhar aquela terra. Mas Caleb decidiu sonhar e viver a história extraordinária que Deus tinha para ele. Ele resolveu tomar posse daquilo e se tomou postura, se posicionou para entrar e tomar aquele lugar. Antigamente eu pensava, eu creio que muitos talvez até possam pensar assim, que somente algumas pessoas Deus escolhe para usar. Somente algumas pessoas têm o poder de agir em nome de Deus. Talvez alguns pensem que somente algumas pessoas são selecionadas para agir em nome de Deus, em nome da igreja, em nome da missão que o Senhor confiou. E outros talvez fiquem de fora. Outros talvez sejam apenas cooperadores de forma muito simples. Eu creio que esses pensamentos eram gerados na minha vida. Talvez porque eu era uma pessoa ainda sou uma pessoa muito tímida. Talvez porque eu achava que somente os capacitados, os mais experientes, as pessoas que tinham mais conhecimento da palavra de Deus eram qualificados e chamados por Deus para poder agir. Mas eu estou enganado disso. A Bíblia diz que não é assim que funciona. Eu tinha algumas perguntas para mim, por exemplo, perguntas desse tipo, talvez seja perguntas igual a sua também. Será que Deus escolhe alguns e outros não? Será que Deus responde a oração somente de alguns e de outros não? Será que Deus tem preferidos? Olhando na Bíblia, eu digo a você que a resposta é não. Deus não tem preferidos. Deus não escolhe alguns e deixa outros de lado. A Bíblia nós encontramos que Deus escolhe a todos. É todos, indistintamente a
todos para viver todo o plano e propósito de vida que Ele tem para a gente. A escolha é para todos. A única diferença é que alguns aceitam viver a vontade de Deus e se posicionam para isso, enquanto outros não. Percebe a diferença? Alguns aceitam viver a vontade de Deus, se posicionam para poder viver essa vontade de Deus, encaram a missão do Senhor como seu estilo de vida, e outros não. Outros não. Interessante que a maioria das pessoas até culpa Deus por não estar vivendo o que Deus prometeu para eles. Mas, na verdade, a culpa é das pessoas que não querem viver o propósito de Deus. Na verdade, nós somos apenas resultado. Na verdade, nós não somos apenas resultado de nossas escolhas. Nós também somos resultados de nossas respostas a Deus. Deus nos chama. Chama a mim, chama você, desafia a mim e a você para viver o plano de Deus. Ou a gente escolhe aceitar ou não esse propósito. A escolha é nossa. Deus não nos obriga, Ele nos propõe, nos mostra um propósito de vida, um projeto de vida. E quem aceita, essa pessoa vai viver todo o plano, propósito de vida de Deus. Quem não aceita, não há como reclamar e até falar que Deus não está ouvindo sua oração. Essa pessoa não tem compromisso com Deus. Como é que essa pessoa vai esperar que Deus tenha compromisso com ela? Então o problema não é somente que a gente vive uma vida com base em nossas escolhas. O problema também é que a gente vive uma vida tomando decisões de não responder ao que Deus quer para a gente, ao que Deus propõe para a gente. A Bíblia ela revela diálogos entre Deus e o ser humano. Porque se existe resposta, existe pergunta. Eu lembrei algumas coisas, até citei, lá em Gênesis capítulo 3, fala do diálogo de Deus com Adão e Eva. Após Adão e Eva pecarem, olha o que Deus pergunta para Adão. Onde estás? Quem te disse que estavas nu? Porque você comeu do fruto da árvore que te proibi de comer? E Adão respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E depois ainda respondeu culpando a mulher por ela ter dado o fruto a ele. E ainda a mulher respondeu culpando a serpente. Enfim, há diálogos constantes onde não somente nós falamos com Deus, mas Deus fala conosco e Deus também faz perguntas a nós. Deus nos desafia as coisas, nos interroga, nos questiona, espera de nós respostas. O profeta Isaías, quando entrou no templo após a morte do rei Uzias, o que aconteceu com Isaías? Se deparou com uma nuvem gigantesca, uma glória sobre aquele lugar. E ali no diálogo entre Deus e Isaías, Deus pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus perguntou, quem se dispõe a fazer a minha vontade? Quem se dispõe a aceitar o meu propósito, o meu projeto de vida? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Se a gente analisar muito bem, nós vamos perceber que nós somos resultado de nossas escolhas e também de nossas respostas a Deus. E eu sou ousado em dizer que somos nós quem se inclui no reino de Deus, ou nós nos excluímos do reino de Deus. Não é Deus que faz isso. Somos nós. É a nossa parte. Jesus disse certa vez, em Mateus 22:14, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, Deus chama muitos, chama milhares, chama todo o povo, mas escolhe poucos. Não porque essas pessoas têm mais qualificações, não porque essas pessoas têm mais disponibilidade, não porque essas pessoas têm mais tempo, mas escolhe poucos. Porque são essas pessoas que se posicionaram para viver o propósito de Deus. Essas pessoas se posicionaram para viver a vontade central de Deus. E Caleb foi um homem que aceitou. Caleb foi um homem que compreendeu e aceitou o plano de Deus, disse, eu vou viver esse propósito.
Eu quero ver na minha vida esse propósito. Eu quero não somente que eu seja abençoado, mas que a minha geração, que os meus descendentes também possam viver todo esse propósito. Por isso eu decido então viver assento da vontade de Deus. Só repetindo então, Números 14, 24 diz: mas como meu servo, ou seja, Deus dizendo, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Quero então compartilhar com vocês algumas posturas de Caleb, destacadas pelo próprio Deus. A primeira postura de Caleb, que é maravilhoso, que o texto nos diz, é que ele tinha outro espírito. É ter outro espírito. Deus disse que havia em Caleb um outro espírito. O que significa isso? Quando ele disse isso, na verdade, fez referência a um espírito que reprovava. O espírito que havia nos 10 espias que foram com ele e Josué observar a terra de Canaã. Moisés enviou 12 homens a Canaã para espiar a terra. Eles foram e retornaram após 40 dias com relatórios divergentes. 10 deles apresentaram extremamente um relatório pessimista, ruim, descrente. Enquanto que Caleb e Josué, seus companheiros, disseram e afirmaram, cheios de fé, que certamente tomariam a terra prometida. O espírito que havia na maioria desses homens era diabólico, era medroso, era cheio de dúvida, por isso foram reprovados por Deus. Eles não creram que seria possível conquistar aquela terra que Deus havia prometido. Por isso usaram palavras descrentes, usaram palavras que eram desconfortantes e até para questionar a liderança de Moisés, para dizer, nós não iremos conseguir. E ainda desanimaram quanto ao que tinha na terra prometida, quanto ao que tinha lá em Canaã. Mas Caleb foi diferente. Ele pensou, ele falou, ele agiu de forma diferenciada. E por isso ele foi aprovado por Deus. Ele não concordou com o que a maioria havia dito. Não agiu como a maioria fez. E não foi influenciado por ela, essa é uma grande diferença. Mas Deus se agrada de pessoas que se destacam por um espírito forte, próprio, diferente com dos outros. Diferente dos demais, por quê? Porque os demais têm medo, não confiam na palavra, não confiam nas promessas, não confiam no que Deus disse, não confiam nas profecias do Senhor. Caleb teve um espírito forte e diferente, porque ele confiava no que Deus dizia. Um espírito forte, um outro espírito significa um espírito de fé, de coragem e ousadia. Isso me lembra Daniel, o profeta Daniel. Se você quer saber mais sobre Daniel, leia o livro do pastor Heber, que está lá na frente. Você pode pegar com o pastor ou com Elias, sobe do Elias, está lá à disposição para você. Sabe, queridos, olha o que Deus disse sobre o profeta Daniel. Daniel capítulo 6, versos 3, diz o seguinte. Olha que coisa maravilhosa, olha a afirmação de Deus sobre esse homem, sobre esse profeta. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Havia nele um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o seu reino. Daniel se sobressaiu dos demais, porque havia nele esse espírito excelente, ou seja, o espírito excelente era um espírito de sabedoria, um espírito de fé e de confiança num Deus que ninguém conhecia, mas que funcionava no meio do povo. Isso era Daniel. Para sermos pessoas diferentes, para sermos odres novos, precisamos agir como odres novos, agir como pessoas diferentes, como pessoas cheias de fé e de confiança em Deus e nas suas promessas. Assim agiu Caleb e Daniel. Que a gente siga o exemplo desses homens de Deus. Segunda postura de Caleb, destacada por Deus, é uma visão cheia de fé, ou cheio de fé. Números 13, 28 a 30 diz o seguinte: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. E então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos.
A maioria dos espias percebeu a riqueza que havia na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Mas seus olhos se voltaram somente para as dificuldades que deveriam superar aquele lugar. Aqueles homens só olharam para os problemas, olharam para as dificuldades, para as lutas, para aquilo que deveriam superar, do esforço que teriam que enfrentar. Por isso, deram um relatório super desanimador, descrente, cheio de dúvida e de medo. Mas Caleb, naturalmente, viu os desafios, viu as dificuldades para conquistar aquele lugar. Porém, suas palavras e atitudes estavam fundamentadas nas promessas do Senhor. A visão dele era cheia de fé. Ele disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. E aí eu fico traz uma pergunta para mim e trago para você. Como podemos viver o plano de Deus sem uma visão de fé? Como você pode viver uma vida cristã na sua casa sem uma visão de fé? Como você pode viver como servo e serva, filho e filha do Senhor, no seu trabalho, no seu dia a dia, sem uma visão de fé? De um tempo para cá, eu tenho orado ao Senhor com base na palavra de Deus, na promessa que Deus disse, lá em Salmo capítulo 2, verso 8, diz o seguinte: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Eu vou dizer a minha oração, o que eu pedi a Deus, estou pedindo a Deus quase todo dia. Minha oração é o seguinte: estou pedindo a Deus para que a Zion seja um lugar onde milhares de pessoas venham para se encontrar com Jesus, onde milhares venham para renovar seus compromissos com Deus, onde milhares de pessoas venham adorar a Jesus, que o estado de New Jersey seja conhecido como lugar onde a glória de Deus desça sobre a Zion e mais também sobre todas as igrejas evangélicas deste estado. Eu decidi enxergar New Jersey como um estado do avivamento, e eu creio que será em nome de Jesus. Não somente nós veremos isso, mas nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes, se Jesus não voltar antes. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Isso foi Caleb. Isso tem que ser eu e você também. Se eu quero que minha casa seja abençoada, decida se portar como quem crê em Deus, como quem crê nas promessas de Deus, como quem confia nas promessas do Senhor. Como já vimos e temos convicção das promessas do Senhor para nós, visões para a nossa igreja, visões para a minha vida, para o meu ministério, eu preciso agora ter um outro espírito forte, para que você também tenha isso, um espírito forte, um espírito guerreiro, ter uma fé firme, fundamentada no propósito de Deus, porque assim iremos alcançar lugares jamais imaginados ou pensados. Que seja assim comigo e com você. A terceira postura de Caleb, destacada por Deus, foi uma visão correta de si mesmo. Números 33, 13, fala da visão dos outros sobre eles mesmos. Olha o que esses 10 pensaram quando trouxeram relatório. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eles se viam e se consideravam como gafanhotos, como pessoas pequenas, insignificantes, não tinham condição, não tinham poder, não eram guerreiros, não tinham posse, não tinham, sabe? Eles se achavam as pessoas piores do mundo por não olhar e não conseguirem ver o melhor. Agora Caleb se viu diferente. Olha o que faz em Números 14, 9. Diz o seguinte: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Não é pão integral. É pão francês. É pão doce. É pão sovado. É pão bom, gente. A posição e a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, disse Caleb. Não tenham medo deles. Caleb foi corajoso em afirmar essas coisas. A confiança de Caleb não vinha de sua própria força, mas de saber quem era ele em Deus. E, consequentemente, do que Deus poderia fazer por amor do seu povo.
E quem somos nós diante de Deus? Olha o que Pedro disse. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, Aisaio, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, não eram nada, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós somos chamados, somos escolhidos, somos seus filhos, somos seus servos, somos o seu povo, somos escolhidos para anunciar as grandezas de Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele que nos tirou das trevas e nos trouxe a maravilhosa luz. Somos chamados por essa responsabilidade que Ele nos confiou. Assim era a convicção de Caleb. Ele entendia o seu chamado. Ele entendia o propósito ao qual estava junto com aquele povo. Que era abrir os olhos de todo o povo e entender: olha, vamos tomar posse daquilo que o Senhor disse. Vamos guerrear, vamos lutar, vamos avançar. Porque se o Senhor prometeu, nós iremos conquistar. E quarta, a última postura de Caleb, destacada por Deus, é que ele era movido por uma promessa. Isso que estava no coração de Caleb. Deus prometeu a Caleb, por meio de Moisés, que ele e sua descendência possuiriam uma terra a qual pisassem por herança. Apesar disso, ele ainda precisou esperar por 45 anos no deserto, debaixo de muita pressão, questionamento, reclamações, murmurações, dúvidas, medo do povo de Israel. Ele não somente soube suportar o tempo no deserto, como também soube guardar o seu coração em meio a tudo isso. Olha a promessa que estava no coração de Caleb. Josué, capítulo 14, versos 10 a 12, diz o seguinte: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, disse Caleb, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Eu acho que nem o Vanderlei tem esse vigor aqui. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins, que eram homens gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Após todo esse tempo, Caleb se manteve firme, se manteve o mesmo. Esses versículos dizem que havia nele a mesma força de antes. Ele já estava com 85 anos. Ele estava disposto a guerrear. Será que a gente também está assim? Tudo que Caleb conquistou foi por crer e viver em função das promessas de Deus para ele. Após 45 anos de espera, ele vai até Josué, agora o líder do povo. Moisés havia morrido e Josué assumiu o lugar. Então ele lembra a palavra dita por Moisés a ele, como Josué, como testemunha. Caleb então tinha um sonho e não parou até que o viu se realizar. Ele se moveu pela promessa recebida de Deus. Ele estava baseado a sua atitude estava baseada nas promessas que Deus havia dado a ele. Ele se movia com base nisso. Caleb não caiu na tentação de uma vida fácil.
onde se ganha fácil. Mas ele não teve uma vida medíocre, também não teve. Porque ele entendeu que se para conquistar o que Deus promete, eu preciso de esforço, dedicação, posicionamento, encarar a vida de outros olhos. Não pode ficar esperando cair do céu as coisas, eu tenho que fazer minha parte. O espírito que havia nele o movia a correr por coisas difíceis de serem conquistadas. Por isso ele pediu a Josué, ele pediu a montanha, ele não pediu a planície. Para tomar posse do que há na montanha, o esforço é dobrado. A dedicação é maior. O foco é maior. Alguém já tentou subir uma montanha na sua própria força? Viu como cansa mais? Dói os joelhos, dói as pernas. Imagina com 85 anos de idade. Você consegue imaginar isso como natural? Não. Mas ele disse, eu vou fazer isso. Porque o Senhor prometeu, eu vou cumprir. Porque o Senhor disse lá atrás, há 45 anos atrás, chegou a hora e eu vou conquistar isso. Ele agiu por fé. Eu te convido a ficar em pé nesta hora. Quero chamar aqui o louvor, por favor, na frente. Nós vamos cantar o último canto que a gente cantou agora, tá, Wesley? Tá? Queria que você fechasse os seus olhos. Estou desafiando você, nesta noite, a viver como odre novo. E agora eu quero declarar uma palavra profética para nós, para este lugar onde nós vivemos. E por que não dizer para esse país? Assim como Caleb e Josué foram ousados dizer, vamos tomar posse, vamos encarar, vamos fazer nossa parte. E Deus fará deles. Eu convido você a partir de hoje tomar posse da palavra do Senhor e ser odre novo, a começar na sua própria casa. Seja diferente, haja diferente. Mas diferente não é ser esquisito, mas é alguém que faz por obediência a palavra de Deus. Se Deus determinou que a gente tem que orar a palavra do Senhor, ler a palavra de Deus, e nessa campanha eu estou lendo e orando a palavra do Senhor, eu estou lendo exatamente o texto que foi determinado na campanha de oração. Terminamos aí a carta aos Tessalonicenses, iremos começar uma outra a partir de amanhã, mas eu convido você a não ler de qualquer jeito, leia tendo a convicção de que Deus vai falar com você através dessa palavra. Agora ouça o que eu vou dizer a você, ouça esse momento com atenção. Eu quero que o seu coração se abra para o que Deus quer fazer através de nós como igreja, como povo do Senhor. Se New Jersey é conhecido como uma terra de imigrantes, que nós como igreja, povo do Senhor, possamos acolher mais imigrantes nessa terra, com outras etnias, com outras nações, e que possamos levar essas pessoas até Jesus, para que sejam salvas, restauradas, curadas, em nome do Senhor Jesus. Se New Jersey é conhecido como um lugar onde tem escolas liberais, ensinando princípios anticristãos às crianças, que em breve seja conhecida por todo Israel, por todo os Estados Unidos, como a terra com mais escolas cristãs dos Estados Unidos, que ensine as verdades de Deus, onde Jesus seja o Senhor e sua palavra seja o princípio de vida ensinado para as crianças. Se New Jersey é conhecido como uma terra com igrejas evangélicas frias e pequenas, que seja uma terra do avivamento, onde igrejas evangélicas sejam cheias do Espírito Santo, contendo milhares de conversões ao Senhor Jesus, restaurações de lares, de famílias, em nome do Senhor Jesus. Como diz a palavra do Senhor, segundo Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face,
e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei essa terra, curarei New Jersey, curarei os Estados Unidos, curarei essa terra. Que nos esforcemos para agir e ser odres novos neste lugar, como testemunhas vivas do que o Senhor Deus está fazendo neste lugar. Que o meu testemunho, que o seu testemunho possa impactar todo esse estado, todas essas cidades que são desse estado. Que a gente tenha milhares de igrejas do Senhor Jesus, onde possam falar em nome de Jesus. Eu não falo apenas da Zion, mas que tenham muitas igrejas, mais Assembleias de Deus, mais outras igrejas evangélicas neste lugar, que anunciem a palavra do Senhor como uma igreja avivada, cheia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim como Caleb, eu e você temos outro espírito, não como muitos têm, medrosos, frios, sem visão espiritual. Temos um outro espírito, cheio de fé, de convicção do propósito de Deus. Que tenhamos outro espírito, voltado com o coração para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Que a gente seja uma igreja cheia de fé, viva o propósito de Deus, onde milhares de pessoas possam entrar nesse lugar e aqui sejam abençoadas, restauradas. Que sejamos um povo com a visão correta de si mesmos. Nós somos um povo pecador, um povo que depende de Deus, mas somos um povo forte no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é tudo que a gente precisa. É Jesus, é Jesus. Que vivamos como povo, movidos pelas promessas do Senhor. Que a gente siga esse propósito, para a honra e glória do nosso Deus, para a honra, glória, louvor e sabedoria ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso.